Se passar daqui, é por conta própria. Alô? Atenção! Não ultrapasse. Altamente radioativo. Riscos sérios de você sair traumatizado. Não ultrapasse. Eu avisei. Oi, gente! Como vocês estão? Como diz aqui em Minas, vocês estão bom? Estou aqui hoje para mais uma história. Como vocês puderam ver aí no início, é uma história aí do nosso quadro radioativo. O que vocês acharam do início do quadro? O que vocês acharam aí dessas musiquinhas? Eu não sei como que fala o nome, se é esquete que fala? Me corrijam depois se eu estiver errada. Tô tomando uma coça, como eu disse anteriormente, mas tô fazendo tudo assim, nos mínimos detalhes, pensando em cada partezinha, para poder mesmo trazer o melhor aqui que eu consigo para vocês no momento. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução aí. Deu um pouquinho de trabalho, mas vamos que vamos. Esse quadro é um quadro para maior de idade, tá? É um quadro aí de histórias mais pesadas, com desdobramentos que a gente não vê todo dia. Então, eu trouxe esse quadro radioativo justamente pra gente colocar essa coisa assim, mais radioativa mesmo. Não tem outro nome. É algo que você vê e já fala, meu Deus, alerta que vai vir algo bem pesado. E essa história, gente, eu não vou mentir pra vocês. É uma história que eu corri atrás de mais informações. Quem me relata essa história é a Clara. E a Clara passou por poucas e boas com a própria mãe. Então, a gente sabe que já é uma história mais pesada. E é isso, né? Bora começar? Você foi avisado. A Clara hoje, gente, ela tem 35 anos. E essa história aconteceu quando ela tinha 28. A Clara é filha única e quando a Clara tinha uns 2 anos, os pais dela se separaram. O pai da Clara, vamos chamar ele de Jorge, permaneceu sendo um pai presente, companheiro, fazendo parte da vida dela como pai mesmo, né? Buscando, passando muito mais do que só um final de semana, além de cumprir com as obrigações dele relacionadas à pensão e tudo mais. Segundo a Clara mesmo relata, ele é um pai bem presente e que ela tem ótimas memórias com ele, não tem o que reclamar dele ou dos avós paternos dela. Enfim, Clara teve a presença dos avós, como eu disse anteriormente, bem próxima. O pai da Clara sempre levava ela lá, mantinha ela com essa companhia aí dos avós. E o pai da Clara, ele chegou inclusive a querer que a Clara morasse com ele. Só que, ao relatar isso, a própria mãe da Clara não deixou de forma alguma, arrumou uma confusão, se colocou aí como ela não poderia ficar sem a filha, né? E também, para não arrumar confusão, o Jorge preferiu abster dessa parte, mas sempre estar presente na vida da Clara. A mãe da Clara é uma pessoa que nunca foi fácil de lidar. Eu vou chamar ela aqui, gente, de Ilustre, a Ilustre da história. A Clara me relata que quando ela era criança, ela sempre havia percebido alguns comportamentos na mãe, mas quando ela foi crescendo, ela foi percebendo e entendendo melhor as coisas. E a mãe dela realmente tinha comportamentos muito diferentes ou exagerados. A Ilustre queria sempre chamar a atenção para si mesma. Ela sempre incentivava a filha a participar de concursos em escolas, no bairro e até festivais de cidade, sabe? Aqui na minha cidade, por exemplo, existe o Festival da Primavera, a Garota Junina, em épocas de festa junina. Então, assim, esses concursos eram sempre incentivados pela mãe da Clara para que ela participasse. E toda vez que a Clara aceitava e que acontecia algum momento de discurso ou algo do tipo, a própria mãe
queria estar à frente de tudo, queria aparecer mais do que a própria filha. E, inclusive, existiam momentos onde que ela se vestia como a filha, ela se vestia como uma pessoa que estaria participando daquele concurso, sendo que ela era uma pessoa mais velha e que aquele concurso era para pessoas e garotas mais novas. Claro, nenhum problema de participar de algum tipo de concurso com uma idade mais velha. Porém, aquele concurso que a filha participava tinha as idades para participar e as concorrentes sempre tinham a mesma idade. E a mãe da Clara sempre queria estar participando daquilo. Enfim, aconteceu de uma vez a Clara ganhar um concurso e a mãe dela subir no palco para receber o prêmio e falar no lugar dela. Então a Clara ficava cada vez mais encolhida no palco e mais sem graça, e vários acontecimentos do tipo foram acontecendo e a Clara foi ficando cansada e ela também foi crescendo, sabe? Então ela foi ficando cada vez menos interessada em participar desse tipo de coisa. E ela acredita, inclusive ela me disse, que hoje em dia ela é uma pessoa mais quieta e contraída, retraída, né? E que gosta de aparecer o menos possível nos lugares, justamente por, de certa forma, a mãe dela ter traumatizado ela com esses eventos. Palavras da própria Clara, tá? Além disso, a Ilustre sempre tentava se encaixar no grupo da filha, tentando se fazer de a legal, a boazona, a mãezona. Porém, existem mães que realmente são assim, só que ela sempre cometia gafes ou falava coisas constrangedoras sobre a filha ou sobre as amigas da filha, que às vezes contavam algo e a mãe ouvia. Quando estava ali no meio da galera, ela queria se aproximar das pessoas, mas contando aquilo. E nisso, Clara era adolescente, né? Aquela coisa toda, e se sentia envergonhada. Eu, particularmente, entendo super a Clara. Eu entendo também os pais que ficam querendo participar um pouco mais e ser mais amigos dos filhos. Só que eu acho que existe aí uma preservação daquilo que o filho precisa viver. Ele precisa ter um pouco mais de privacidade, ele precisa ter um momento com os amigos. Claro que com muita consciência e os pais observando algumas coisas, mas o filho precisa de privacidade também, até mesmo para ele criar, sei lá, a própria personalidade ali, né? É o que eu acredito, não sei a opinião de vocês. A Ilustre, além de tudo, ela sempre se comportava como uma pessoa diferente da idade que tinha. Então, assim, se ela estivesse perto de adultos e de pessoas próximas a ela, ela se comportava de maneira X. Mas se ela estivesse próxima à turma da Clara, ela participava de forma Y, ela se comportava de outra forma. Segundo a Clara, ela se comportava de forma inadequada e se vestia de forma inadequada. A Ilustre, gente, sempre estava se comparando com a filha em tudo. Então, ela sempre queria arrumar namorados mais jovens, mas que fossem, de alguma forma, parecidos com os namorados da Clara, porque, inclusive, isso era palavras da mãe dela. Ela ficava com caras a partir de 20 anos, mas era sempre mais jovens. E, por exemplo, ela gostava muito de dizer: nossa, ele parece muito com o menino que você gosta. Ele tem até os mesmos trejeitos, o mesmo tipo. Olha só que legal. Ai, gente, fala sério, né? Imagina você ter a sua mãe participando das suas coisas, sempre indo a festas com você e querendo se comparar a você o tempo todo. Inclusive, a Clara me relatou de uma vez que ela pintou o cabelo, fez umas mechas de rosa no cabelo e na outra semana a mãe apareceu igual. Gente, por favor. Tudo bem, eu não tenho problema nenhum com alguém pintar o cabelo sendo uma pessoa independente da idade. Porém, ela fazia tudo que a Clara fazia. A Clara, inclusive, colocou isso à prova, porque depois que a mãe dela pintou as mechas, ela foi lá e cortou uma franjinha. E pasmem, a mãe dela no outro dia cortou a franjinha também. Então vai me dizer que isso não é querer se comparar com a filha? Eu acho que é, né? Pois bem, então,
a mãe da Clara sempre ficava tendo esse tipo de atitudes. E ficava sempre também falando coisas do tipo: Ai, gente, eu não pareço ser muito mais jovem do que eu sou? Eu não sou muito mais bonita do que a Clara? Ai, eu acho que eu pareço muito mais ser irmã dela. Ela queria que as pessoas o tempo todo reforçassem isso para ela. Inclusive, alguns amigos da Clara acabavam ficando sem jeito por conta de alguns outros comportamentos que a mãe dela tinha e saindo de perto ou indo embora, porque eles se sentiam desconfortáveis, né? Claramente. E a mãe dela se fazia completamente. Ela incomodava mesmo e às vezes parecia que ela fazia, inclusive, para afastar essas pessoas da Clara. E não estava nem aí. Ela continuava tendo esse tipo de comportamento. A Clara tentou conversar com ela de diversas formas, várias vezes, mas não resolvia. Enfim, a gente já viu aí um pouco de como era o comportamento da Ilustre. Agora, vamos lá para o mais pesado. Quando a Clara tinha 25 anos, a Clara conheceu um rapaz com cerca de seus 29 anos. Clara, assim, achou que ele realmente era o amor da vida dela. Ela começou a namorar com esse cara, gostava muito dele, e no início, por conhecer todo esse comportamento da mãe, ela quis manter as escondidas, o máximo possível. Só que o relacionamento começou a andar. Ela já havia conhecido os pais dele e de vez em quando, inclusive, ele jogava uma indiretinha. Tipo, nossa, você já conheceu os meus pais? Quando será que eu vou conhecer sua mãe, seu pai? E aí, Clara começou apresentando o pai dela, os avós paternos, né? Pra dar aquela iniciada com ele na família. Mas como ele sabia que ela morava com a mãe, então ele sempre ficava perguntando da mãe. Enfim, Clara um dia resolveu marcar então esse encontro e combinar de apresentar a mãe dela pra ele. Um fiasco, né? Ele chegou, ali tinha um jantar pra eles e tudo mais. Mas assim, não passou muito tempo, a mãe da Clara já veio, sentou com eles no sofá ali na sala e já começou a conversar com eles. E assim, gente, não tinha meia hora que ele tava na casa da Clara e a mãe dela já começou a conversar com ele do tipo: eu vou te mostrar umas fotos minhas pra você ver aqui. Eu não sou bem mais bonita que a Clara? Fala sério, se eu fosse mais nova, não sobraria pra Clara, né? Sério, gente. A mãe dela disse isso pro namorado dela no primeiro encontro deles, na primeira vez que ela foi conhecer o genro dela. Olha que fiasco, gente. Meu Deus, é uma pessoa assim que realmente não tem noção. É muito sem palavras. Real mesmo. Clara, então, saiu ali para poder servir um refrigerante para eles. Só que da cozinha, gente, dava para ouvir tudo que eles estavam conversando. E de repente, ela ouviu a mãe dela falando assim: olha, como que tá indo essa vida de casal aí, hein? Como que tá a vida sexual de vocês? A Clara me parece ser uma pessoa muito fria. Se ela precisar de alguma dica, você me fala, viu? Clara rapidamente já voltou da cozinha toda sem graça. Deu uma bronca na mãe, perguntando por que ela estava falando daquele jeito e aquilo com o namorado dela. E já foi dando uma desculpa e falando que eles iriam sair dali porque haviam combinado com o pessoal de se encontrar. E assim, claramente foi um verdadeiro fiasco e o namorado dela começou a entender por que ela evitava tanto levar o namorado para casa. Enfim, depois desse dia, a mãe da Clara sempre arrumava uma forma e um jeito de falar o porquê da Clara não levar ele de novo. Ela se desculpou e falou que iria se comportar das próximas vezes. Inclusive, elogiou bastante ele, falou que ele era um cara bonito e que parecia ser um bom rapaz e sempre insistia para Clara levar ele lá.
Clara certamente evitava ao máximo, mas começou a ficar chato também, porque ela sempre encontrava com ele na casa dele, mas lá tinha a mãe dele e também tinha as coisinhas dela para resolver. Ela não queria ficar ali atrapalhando a mãe dele na época. Ela queria ter um pouco mais de privacidade na casa da gente, né? A gente acaba tendo um pouco mais de privacidade do que quando a gente tá na casa do outro. Então, ela teve que realmente levar ele na casa dela algumas vezes. Só para contextualizar, gente, a cidade onde a Clara morava era uma cidade onde não tinha motel, não tinha pousadas assim que eles pudessem ficar. E o pai da Clara morava em outra cidade. Então, quando ela apresentou eles fizeram uma pequena viagem. Eles foram para lá, tipo, no fim de semana e voltaram. Era relativamente perto, mas não dava para ficar indo na casa do pai dela. E até então, ela morava com a mãe, porque ela também tinha as próprias questões na cidade onde ela morava. E naquele momento, ela precisava morar com a mãe dela devido a algumas circunstâncias que eu não vou trazer aqui. Então, Clara acabou levando o namorado lá algumas vezes para assistir filme e passar um tempo maior com o namorado, né? Nessa época, a Clara fazia faculdade e ela utilizava uma van. Então, pensa assim, ela pegava uma van que ia pro lado oposto onde o pai dela morava. Então, no lugar de ela pegar a van para a direita, ela ia para a esquerda e ia fazer faculdade nessa cidade. E era uma van que ia e voltava todos os dias. Então, ela não morava fora, ela ia e voltava todos os dias nessa van. Acontece que um dia, todo mundo dessa van tinha prova, inclusive a Clara, e quando eles finalizavam a prova, eles poderiam sair ali que não ia ter mais nenhum tipo de conteúdo na faculdade. E calhou que todo mundo acabou mais cedo nesse dia, resultando que a van voltou mais cedo para a cidade. Na época, ela morava em uma casa com a mãe. A van deixou ela na porta, tudo bonitinho. E ela chegou em casa e quando ela foi se aproximando, ela escutou alguns barulhos e movimentos diferentes na casa. E ela percebeu que era algo no sentido sexual. E então ela começou a ouvir gemidos e começou a pensar assim, muito brava. Nossa, eu não acredito que a minha mãe trouxe alguém aqui para casa enquanto eu não tava, porque elas tinham um combinado que ambas não ficavam com os namorados em casa. Elas procuravam outro lugar para fazer isso, num carro, em qualquer outro lugar, menos ali. Ela se aproximou da porta e quando ela chegou na porta, ela viu o tênis do namorado dela. Só que, gente, segundo ela não pensou em nenhuma maldade, ela não pensou em nada. O que passou na cabeça dela foi: oxe, será que fulano deixou o tênis aqui em casa e eu não percebi? Depois eu vou avisar pra ele. E ela tava tão cansada, gente, que realmente não tinha passado nada na cabeça dela. Quando a Clara entra na porta e ela vai chegando ao quarto dela, gente, vocês não acreditam. A mãe dela estava no quarto dela com o namorado. A mãe dela estava no quarto da Clara, gente. Eles estavam usando o quarto da Clara para poder transar. A Clara estava tão cansada, mas ela olhou para aquilo e ela simplesmente não acreditou no que ela estava vendo. E ela começou a ficar desconexa e simplesmente foi arredando para trás e pensando, não pode ser, não pode ser, não pode ser. E ficou naquela coisa de não conseguir acreditar mesmo. Porque assim, gente, igual ela me disse. Olha, Rayane, por mais que a minha mãe fosse uma pessoa desse jeito, eu jamais imaginei que ela faria algo desse tipo. Eu não imaginei que ela chegaria a esse ponto. Palavras dela. Antes disso tudo acontecer, a Clara já tinha planejado ir para a casa dos avós paternos, que era a mesma cidade onde o pai morava, para poder passar lá o final de semana. Então, ela já tinha uma mochila pronta. E quando ela viu aquela cena, ela só pegou aquela mochila e foi em direção ao ponto de ônibus. E não passava ônibus naquela hora, mas ela não queria nem saber, ela só queria sair daquele lugar.
Então ela se direcionou a um local mais seguro até se aproximar ao horário do ônibus e foi para o ponto de ônibus pegar esse ônibus para ir até a casa dos avós paternos e do pai. Nesse meio tempo que ela ficou esperando o ônibus, ela já havia ligado para o pai dela, contado tudo o que aconteceu. Ele ficou super bravo, mas ele também estava muito preocupado com a filha. E ela já tinha dito que já estava esperando o ônibus, que ele não precisava vir, que ela já estava indo. Então ele resolveu esperar lá mesmo até que ela chegasse. Quando ela chegou, ela preferiu ir direto para a casa dos avós paternos. E quando ela chegou lá, o pai dela também já estava lá. E aí os avós abraçaram, eles já estavam sabendo de toda a situação. E aí a avó da Clara falou bem assim pro Jorge, que é o pai da Clara. Desde o início eu falei que aquela mulher não prestava. Eu nunca me intrometi na vida de nenhum dos meus filhos, mas ela realmente não era uma boa pessoa. A Clara não havia entendido tanto porquê da avó dela ter falado tão dessa forma, mas então o Jorge, pai da Clara, contou uma história que a Clara não sabia. Antes do Jorge se separar da Ilustre, ele tentou o máximo possível manter a relação com ela por conta da própria Clara. Só que já estava muito difícil, pois ela era uma mulher muito pegajosa, ela sentia ciúme de todo mundo, ela tinha problema da relação do Jorge com a própria mãe, que é a avó da Clara, ela tinha problema com qualquer pessoa que se aproximasse do Jorge, inclusive dos amigos. Só que, olha só, um dia o Jorge estava chegando do trabalho e ele chegou em casa um pouco mais cedo e pegou ela, a Ilustre, na cama com um colega de trabalho do Jorge. Tipo, do nada. Foi uma coisa muito perplexa. Gente, assim, até esse ponto da história vocês estão achando pesado? Então, assim, vocês vão entender muito bem porque o nome dessa história é Radioativo, porque é tanta coisa e, assim, vai ficar até um pouquinho longo, mas eu preciso contar todas as vertentes dessa história. Ele simplesmente viu que ali era a gota d'água para ele, e então ele resolveu se separar. E nesse meio, ele tentou ficar com a guarda da Clara, porém ela arrumou toda aquela confusão, mas como ele morava numa cidade próxima, ele percebeu que ele ia manter contato com ela da mesma forma e ele não quis envolver justiça quanto a isso. E com relação à vida da Clara em questões de ter um bom sustento, dela estudar, dela ser bem alimentada e bem cuidada, ele sabia que a mãe dela ia fazer isso bem. Só que ele não sabia que ela ia fazer tanta coisa assim para Clara em questão do desenvolvimento psicológico. Só que aí ele contou essa história para Clara, coisa que ela não sabia, e ela ficou perplexa também. A avó da Clara, eu vou colocar o nome dela de Dona Glória. A Dona Glória também falou para Clara que ela sempre percebia que a mãe da Clara tinha um comportamento muito doentio e que de alguma forma ela fazia coisas para se parecer como vítima, mas que na verdade ela não era vítima da situação. Enfim, gente, foram muitas coisas que aconteceram durante todos esses anos que o Jorge passou com a mãe da Clara e também que a Dona Glória conviveu com ela. E aí a Clara também confessou para o pai que aconteciam coisas com ela onde ela nunca tinha se aberto para o pai. Inclusive, a própria mãe da Clara chegou a colocar rastreador no celular da Clara, não acreditava em nada que a Clara falava, o tempo todo ela era muito pegajosa e quando a Clara falava em sair de casa ou algo do tipo, ela falava: ai, você não vai me abandonar, olha como eu estou, daqui a pouco eu fico velha, você tem a obrigação de cuidar de mim, mas ao mesmo tempo ela falava que ela era nova, então assim, era um comportamento que não dá pra entender, gente. E a Clara se sentia muito culpada e com um sentimento muito ambíguo com relação a isso tudo, porque a mãe dela, ela realmente fazia muito a cabeça dela. E toda vez que a Clara também falava de casar, a mãe dela falava: nossa, eu não acredito que você vai me largar por causa de um homem e tudo mais. E ao mesmo tempo, a mãe dela tinha um comportamento totalmente diferente disso com a filha, né? Depois dessa situação, gente, a Clara ficou desestabilizada e aí ela conversou com os avós e com o pai que deram o maior apoio e ela foi fazer um intercâmbio fora. Não foi realmente um intercâmbio, mas eu tô colocando aqui como se fosse, tá?
E aí, nesse momento, gente, foi o momento onde a Clara se sentiu mais livre. Ela conseguia ser ela mesma, ela conseguia se expressar da melhor forma, ela tinha muito uma vontade, assim, de trabalhar numa área artística, onde ela conseguiu desenvolver esse lado nela, fez um grupo ali de amizades para compartilhar suas coisas, todo mundo sempre gostou muito dela e ela se tornou uma menina muito mais feliz, assim, claramente, até as fotos que ela postava, ela começou a ficar até mais ativa nas redes sociais depois que ela se mudou. Depois de um tempo que ela estava fora, meio que ela tinha voltado a conversar um pouco com a mãe, só coisas básicas mesmo. A mãe dela veio pedir desculpas, ela aceitou, então elas tinham ali uma relação ok. Não falava sobre intimidades, nem casualidades, mas enfim. Até que um dia a Clara estava trabalhando ali, vamos colocar que ela trabalhava em uma cafeteria, e recebeu a ligação de um número que ela não conhecia. E aí, de repente, quando ela atendeu, ela ouviu a seguinte coisa. Oi, Clara, aqui é a mamãe. Eu tô te ligando porque eu tô aqui na frente da sua casa. Eu juntei um dinheirinho e resolvi te visitar. E assim, gente, a Clara ficou desacreditada. Por quê? Por questões até mesmo de segurança e como a Clara estava lá e não tinha nenhuma outra pessoa com ela, ela passou algumas informações para os avós e para o pai, mas também passou para a mãe, porque caso acontecesse alguma coisa, ela precisava que essas pessoas tivessem algum tipo de informação sobre ela. Só que ela nunca imaginou que a mãe dela simplesmente ia pegar um avião e aparecer na casa dela, do nada. Ela respirou fundo, segundo ela, a visão dela começou até a ficar um pouco turva no momento que ela escutou isso e começou a pensar, isso não tá acontecendo. Quando ela chegou perto da mãe dela, quando ela finalizou o dia e chegou até lá, a mãe dela estava tratando tudo com muita naturalidade, como se ela tivesse sido convidada para estar lá. Só que a Clara, gente, dividia o apartamento com outras pessoas e tinha apenas uma cama no quarto dela. Então, assim, era muito desconfortável e impossível da mãe dela ficar lá. Só que a mãe dela não queria nem saber. Já chegou com mala e tudo, colocou no quarto que nem cabia as coisas da Clara direito e falou, não, dá tranquilo pra eu dormir com você aqui no mesmo quarto. E foi assim, gente, por assim, uns 2 meses. A Clara passava a maioria do tempo fora, não queria conviver tanto com a mãe também, né? Depois de tudo que aconteceu, eu dou razão pra Clara, né? Ela começou a dobrar o tempo dela no trabalho e assim, já estava ficando muito cansativo para ela. Muitas vezes ela dormia na casa de algumas amigas para não ter que conviver com a mãe. Até que a mãe arrumou um namorado, um cara que tinha aproximadamente a idade dela, pela primeira vez na vida depois do Jorge. E aí ela começou a namorar com esse cara e foi morar com ele. E assim, foi o maior alívio para Clara e, né, ótimo. Com isso, a Clara voltou à rotina dela e elas conversavam de vez em quando, ela não encontrava muito com a mãe. Só que mesmo assim, às vezes elas se encontravam de uma forma casual, assim, bem de vez em quando mesmo. E a Clara chegou a ter contato com o namorado da mãe. E a Clara, pela primeira vez, viu a mãe dela bem apaixonada e meio que fazendo planos com esse cara, coisa que a Clara nunca tinha visto antes. E ela pensou, será que é porque eu saí de casa, minha mãe tá um pouco mais carente agora? Ou talvez ela se tocou, né, que eu não faço mais tanto assim parte do dia a dia dela e que ela precisa seguir com a vida dela, então ela resolveu arrumar alguém. Não que ela precise de uma pessoa para seguir a vida, né, gente? Mas assim, foi o pensamento da Clara na hora. E aí, em um certo dia, eles saíram para tomar um drink e a Clara trocou o telefone com o namorado da mãe, porque, segundo ele, né, caso ele precisasse e acontecesse alguma emergência, seria importante ele ter o número da Clara. O que faz sentido, né, gente? Normal. Só que a Clara me confessou que ao ver a mãe dela daquele jeito e ela lembrar do que tinha acontecido antes, ela ficou com um pinguinho de vontade de dar o troco na mãe. E é aí que a gente entra naquele limbo. Um limbo ético, vamos se dizer assim.
E aí, gente, não tem nem o que esconder. A Clara começou a ter um caso com esse cara. E assim, poucas vezes que a Clara jogou alguma indireta pra ele, ele já pegou e quis ficar com ela. Então, assim, né? Ele meio que deixou entender pra ela que ela era uma versão aprimorada da mãe. E aí, eu não vou dizer como, mas a Clara, ela queria que a mãe soubesse. Ela queria que isso chegasse até a mãe. E ela deu um jeito da mãe descobrir. E ela me confessou. Ela falou assim: Olha, Rayane, eu queria que ela se sentisse como eu me senti naquele dia. E eu queria que ela soubesse como é. E aí, gente, quando a mãe dela descobriu, ela virou uma arara. Ela fez escândalo, ela foi na frente do apartamento da filha. A Clara depois ficou sabendo que ela quebrou algumas coisas na casa desse cara, chegou a jogar uma pedra no vidro do carro dele. E assim, a Clara já estava para mudar de apartamento mesmo, então ela realmente fez basicamente de caso pensado. Ela iria mudar de trabalho, então a mãe dela não tinha como ter muito contato com ela ali daquela forma. E a mãe dela resolveu perdoar o cara e ficar com ele normalmente, como se nada tivesse acontecido. E pra Clara, tudo bem, porque ela não gostava daquele cara. Ela só queria ter ficado com ele pra se vingar da mãe mesmo. Então, assim, pra ela, tanto fazia. E aí, passou um tempo, ela recebeu uma mensagem de um outro número e era o cara. E o cara estava confessando para ela que depois do que a mãe dela havia descoberto, ela começou a agir muito estranho com ele. Ela ficava perguntando o tempo todo se a Clara era melhor do que ela, se a Clara proporcionava para ele os prazeres que ela proporcionava, perguntava quais as posições eles tinham feito. Gente, muito macabro isso, horrível. E quando eles estavam em um ato sexual, ela ficava pedindo pro cara falar que ela era mais gostosa do que a filha na cama. Gente, muito bizarro, sério. A Clara ficou em choque, mas resolveu não responder porque aquilo não era um problema dela e ela não queria lidar com aquilo. Ela simplesmente seguiu a vida dela. E aí, passou mais um tempo e ela recebeu uma ligação e era a mãe dela. E a mãe dela dizia que queria conversar com ela, que tinha acontecido algumas coisas, que ela queria uma reconciliação. Então, elas marcaram em uma sorveteria. A Clara resolveu ouvir o que a mãe dela tinha para dizer e ficou até um pouco preocupada, já que a mãe dela tinha falado que tinham acontecido algumas coisas, então ela não sabia do que se tratava, né? E aí elas se encontraram e primeiramente foi aquela conversa mole, aquele papo furado, e a Clara meio que fez um pedido de desculpas, mas assim, diz a Clara que nem tava sentindo muita desculpa, assim, nada, só queria falar, né, alguma coisa assim. E a mãe dela veio falando sobre aquele relacionamento anterior da Clara e dizendo que sentia muito, que ela realmente tinha percebido o quanto que era doloroso para ela. Mas vocês estão preparados para a bomba, gente? Eu acho que vocês não estão preparados para a bomba, não. A mãe da Clara, com assim um pouquinho de... Como eu posso dizer? Quando uma pessoa ela tá tentando manipular e ela vem com aquelas palavras, falando as coisas de um jeito e tentando agir bem natural, virou pra Clara e falou a seguinte coisa: Ah, como você ficou com ele, que tal a gente não fazer A3 agora? Assim, ele vai poder comparar em tempo real quem é a melhor mesmo. Ai, gente, eu preciso até respirar, porque assim... quando ela me contou os detalhes, eu fiquei em choque e eu imagino que vocês também. A mãe da Clara, até no último segundo de tudo que acontece na vida dela, ela tenta se comparar. E assim, a Clara ficou tão nervosa quando ela ouviu isso, que ela saiu derrubando sorvete nela mesma, e logo ela falou assim: eu não queria nem saber, Rayane, eu me fiz e me passei de louca mesmo naquele lugar. Eu comecei a xingar ela, pedi pra ela sair de perto de mim. Assim que eu saí de perto dela, eu bloqueei ela em tudo, das minhas redes sociais, e assim que eu saí da sorveteria, eu já passei em um local e comprei um outro número de telefone pra mim, porque eu não queria contato com aquela mulher mais.
Pra mim, aquilo foi o fim da picada e realmente eu tinha que cortar laços com ela a partir dali. A partir desse momento, segundo a Clara, ela percebeu que a mãe dela nunca se importou com os sentimentos dela ou com algo do tipo. Ela só pensava em ser melhor do que a Clara e o tempo todo existia uma competição, só que existia apenas na cabeça dela. Depois disso, a Clara se mudou de país, ela não quis mais saber de conversar com a mãe, ela passou todos os dados dela pro pai e pros avós paternos e proibiu que eles falassem e passassem qualquer informação dela pra mãe. Ela não contou os detalhes, nem contou mais nada pro pai, nem pros avós, mas depois do que ela já tinha feito com a Clara anteriormente e eles sabendo que ela tinha ido atrás da Clara em outro país, eles apenas obedeceram, vamos dizer assim, e não questionaram a Clara em momento nenhum, cumpriram com o que ela havia pedido. Clara está em outro país até hoje, ela gosta muito de viajar, depois disso ela intensificou aí a sua terapia e ela me confessou que acredita que até hoje ela não arruma ninguém, não quer casar com ninguém, porque ela acha que ela ficou traumatizada, mas que é uma coisa que ela também não quer ter, uma responsabilidade que ela não quer ter, ela se sente muito livre sendo sozinha, ela sempre se sentiu muito presa com a mãe ali, estando sempre ao pé dela, e inclusive, como eu disse antes, colocando o GPS no celular dela e sempre olhando as mensagens. Ela pegava o celular da filha quando a filha era adolescente e olhava o que ela trocava de conversa com todas as pessoas, inclusive com os avós. Então, assim, ela era uma mãe bem incisiva mesmo, com a Clara. Então, assim, gente... Ufa, eu acho que é muita coisa para absorver nessa história. Não tinha outro lugar e outro quadro para eu colocar se não fosse nesse quadro. Essa foi uma das histórias que me inspirou a criar o quadro Radioativo mesmo, porque, sinceramente, existem histórias que elas causam um pesadelo na gente, em questões de nos causar ânsia, ansiedade, entre várias outras coisas. E aí a Clara também, ela não quis nem saber o que a mãe quis dizer com aquilo, do fato de oferecer para os três ficarem. Ela não quis nem saber, ela não quis nem pensar em relação assim, gente, o que será que a mãe dela quis dizer com isso? Ela queria que a filha ficasse com ela também, ela queria que só o cara ficasse com as duas. Ela queria que o cara comparasse as duas na cama. Então, assim, é muito pesado, sabe? Muito pesado. E já tinha vindo todo um histórico da mãe dela falando tudo aquilo que falou pra ela. Eu concordo com a Clara em ter se afastado. Eu, na verdade, acho que eu teria me afastado a partir do momento que ela ficou com aquele namorado da Clara, que era uma pessoa que a Clara realmente... Ele também não era uma boa pessoa, né? Vamos colocar daí. Mas a Clara achava que ela iria casar com ele. Ela gostava realmente dele. Então, eu não tiro a razão dela em momento nenhum com relação a isso. Foi uma história, assim, que ela me deu até um pouco de baixa energia, posso dizer assim. Mas é isso, gente. Essa história ficou até um pouco mais comprida. Vocês me falem se esse tipo de história é um pouco mais comprida assim, é um problema para vocês, ou se entre 15 a 30 minutos tá bom. Eu agradeço muito por vocês terem vindo até aqui. Acho que vocês entenderam aí o propósito do quadro Radioativo, então as histórias pesadas vão estar aqui. Então, antes de ouvir, tenham cuidado, literalmente, como diz no início aí, do nosso quadro. Essa história vai estar lá no Instagram, o post sobre ela. E aí eu gostaria que vocês não levassem nenhuma parte delicada dessa história para o Instagram. O que vocês tiverem de comentar sobre a história, que vocês levem para o Telegram, no nosso grupo Bora Começar. E aí nós temos o Bora Começar e o Bora Começar áudios. Então vocês podem estar mandando os seus áudios para lá também, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês até aqui. E é isso, mandem suas histórias e eu fico por aqui. Um beijo, gente! Quer ouvir seu relato aqui?
Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Karina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo! Você foi avisado.